Antes da gente começar esse vídeo, é preciso que eu faça algumas pontuações. Primeiro, que se a ideia fosse com o título fazer um pico maior de visualização, eu teria feito há pelo menos uns 30 dias atrás. Segundo, porque essa dúvida com relação à doação de órgãos é algo que já está muito latente no canal e desde 2019 a gente fala. Eu falei algumas vezes de forma muito breve. E agora a gente vai falar um pouco mais profundamente sobre a questão de doação de órgãos. Lógico, eu vou trazer a temática também do Gugu Liberato. Então vamos para a intro e em sequência a gente se fala. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, o canal TRP. Antes da gente começar aquela introdução breve, deixa seu like para que a gente suba nas pesquisas orgânicas, se inscreve no canal se não é inscrito, verifica com relação ao sininho ativado e, claro, divulga para todos os seus contatos e amigos para que a gente aí possa atingir mais e mais pessoas e assim tirar dúvidas dessas pessoas. Bom, eu tenho recebido, principalmente agora na virada do ano, início do ano de 2020, muitas perguntas e muitas delas estão ali agregadas, estão ligadas ao falecimento do Gugu Liberato. E inclusive algumas dessas dúvidas a gente pode inclusive reverter para temas para que a gente possa trazer elucidação. E assim eu estou fazendo. Eu fiz um vídeo sobre a questão da carta suposta, carta psicografada do Gugu, e agora a gente vai falar sobre a questão da doação de órgãos. Foi noticiado pela mídia que o Gugu Liberato havia tido um falecimento, né, encefálico, eu não sei se o termo é esse, mas acredito que seja esse. E que ali, inclusive, houve o fator da doação de órgãos, a autorização para que houvesse a doação de órgãos. Basicamente, 50 famílias foram beneficiadas recebendo essa doação de órgãos. Existe primeiro, antes da gente adentrar esse assunto, existe primeiro uma ética que não se divulga quem são essas pessoas que receberam os órgãos do doador. Então, essa é a primeira questão que a gente deve analisar, que existe uma ética quanto a isso. Há uma outra questão que a gente deve considerar bastante, que é a visão espírita, que eu vou estar aqui abordando. Afinal de contas, foi levantado muitos questionamentos acerca da doação de órgãos do Gugu. E aqui eu vou estar colocando, explanando o que nós, de fato, nós do Templo Reino de Próculo, pensamos acerca da doação de órgãos, tá? Claro que quando se trata de questão espírita, questão kardecista, eu vou estar pegando, por exemplo, e aí eu vou pedir a permissão de vocês, eu vou estar pegando um artigo, né, do site TV Mundo Maior, que é uma emissora da Fundação Espírita André Luiz. Foi feito um artigo, inclusive esse artigo está o link aqui na descrição, e o tema é doação de órgãos na visão espírita. Bom, o texto começa, né, da seguinte maneira: como disse Divaldo Franco, abre aspas, não pode haver dádiva maior do que oferecer algo que não nos é mais útil e que vai salvar uma vida. Fecha aspas. Então, basicamente, esse texto, esse artigo, ele começa fazendo uma citação do próprio Divaldo Franco. O texto também aborda, inclusive, uma visita que teve ali do Chico Xavier em 1964, na Rede Tupi. Inclusive, esse programa eu já falei várias vezes, acho que eu já até coloquei vídeos aqui no ano passado, no ano de 2019, né, em outras ocasiões. E o Chico, ele fala de uma forma muito clara, né? Ele fala o seguinte: é preciso esclarecer que Chico Xavier, quando afirmou, abre aspas, a minha mediunidade, a minha vida, dediquei à minha família, aos meus amigos, ao povo. A minha morte é minha, eu tenho este direito. Ninguém pode mexer em meu corpo, ele deve ir para a mãe terra. Fecha aspas. O texto continua dizendo que ele fez, na verdade, essa explanação, né? Ele falou isso porque, quando ainda encarnado, o próprio Chico Xavier recebeu diversas propostas
e aí coloca como inoportunas, para que seu cérebro fosse estudado após o seu desencarne, né? Daí é compreensível que Chico Xavier não adotasse ali a questão da doação de órgãos. Nesse programa, inclusive, o próprio Chico disse que haveria uma grande evolução nessa questão de transplante de órgãos e que futuramente até mesmo poderia acontecer de ter órgãos plásticos. Isso de fato já está tendo teste e a gente já teve até, de acordo com a ciência, algum sucesso com relação a isso. Mas muita gente pergunta, né? É uma pergunta que é muito recorrente. E após o desencarne, né, a morte, o falecimento aí do Gugu Liberato, muita gente me perguntou, Tata, essa questão de doação de órgãos, como a Quimbanda, como o templo, como você entende, é legal, não é legal? Bom, de acordo com a visão espírita, e primeiro eu tenho que trazer ela, né? Porque muita gente vem perguntar, mas tem muito embasamento da questão do espiritismo, do kardecismo. De acordo ao kardecismo, isso é extremamente pertinente. Há na realidade, inclusive, algo que consideram como sendo muito natural o fator da doação de órgãos. Em entrevista à TV Tupi, em agosto de 1964, o Chico Xavier, ele comenta, e aí eu estou trazendo uma parte do artigo para que a gente possa refletir. Ele comenta que o transplante de órgãos, na opinião dos espíritos sábios, é um problema da ciência muito legítimo, muito natural e deve ser levado adiante. Os espíritos, segundo Chico Xavier, não acreditam que o transplante de órgãos seja contrário às leis naturais, pois é muito natural que, ao desvencilharmos do corpo físico, venhamos a doar os órgãos prestantes a companheiros necessitados deles, que possam utilizá-los com proveito. A doação de órgãos para transplante é perfeitamente legítima. Obviamente, essa é uma visão kardecista e espírita. Bom, dentro do kardecismo, e eu não sei se eu já comentei isso aqui no canal, mas no vídeo que eu falei sobre a questão da psicografia, da questão da carta psicografada de Gugu, existe uma lei dentro do kardecismo de que o espírito, ao desencarnar, ao sair da carne, ao corpo parar de funcionar, ele passa um período adormecido. Inclusive, muitos kardecistas dizem que essas pessoas que são tão materialistas, quando elas acordam, né, essas que passaram pelo o adormecer e acordam, elas acordam e ficam muito traumatizadas, por serem tão materialistas e não terem o desapego a realmente a matéria. Então, a primeira questão que a gente tem que levar em conta é que existe uma lei kardecista que diz que ao adormecer e que muitos desses espíritos, quando despertam, vão verificar como está a questão do seu corpo. Nós, dentro do Templo Reino de Próculo, temos uma outra visão com relação a isso. Nós acreditamos que um receptáculo, um corpo, que viveu 35, 40, 50, 70 anos, muito difícil ele vai desimpregnar em 24 horas, 48 horas, e quiçá aí, vamos botar até meses, tá? Nós acreditamos na realidade que quando há o acoplar desse espírito com a matéria, há uma impregnação não só de sentimentos que aquele corpo, que aquele espírito viveu, mas inclusive até mesmo mediante a sua passagem, mediante o seu desencarne. A gente sabe que existem pessoas que têm mortes violentas e outras que muitas vezes têm mortes do nada, como aconteceu com a questão do Gugu, que inclusive levanta-se até teorias aí da conspiração. Então nós acreditamos que ao impregnar dessa energia, desse espírito que habitava esse receptáculo, e fazer essa doação, daí a gente tem essa explicação de que muitas doações ocorre de não dar certo, ocorre de muitas vezes ter a rejeição, devido a gente não ter como medir, em termos científicos, como energeticamente aqueles órgãos estão. Muitos poderão dizer que, no caso do Gugu, ele era uma pessoa extremamente de luz, uma pessoa extremamente de bem com a vida, e que com certeza, se a gente fosse colocar dessa forma, energeticamente estaria tudo ok.
Só que, infelizmente, isso é muito errado afirmar. Somente quem convive 24 horas com uma pessoa e ainda assim desconhece os seus íntimos sentimentos é que poderia afirmar. Outra coisa, há o fator do materialismo. Então, nós não sabemos até que ponto vai o materialismo daquela pessoa que desencarnou. Por mais que a gente venha acreditar, porque é uma pessoa bem-sucedida, mas não era apegada a questões financeiras, a gente não sabe o quanto de materialidade existia. Não é difícil a gente ver em nossa sociedade pessoas que adoram o seu corpo, pessoas que vão para a academia, que malham e que têm uma certa adoração pelo seu corpo. Há ainda outras situações que são colocadas perante ao kardecismo e nesse aspecto combinamos de forma plena. Há outras questões envolvendo o desencarne que tanto o kardecismo como nós do Templo Reino de Próculo, também concordamos, que é justamente o fator da cremação. Mas veja, se o kardecismo ele não concorda com a cremação, porque diz que tudo que vem da terra deve retornar à terra, não estaríamos burlando um processo em fazer doação? Outra coisa, quem garante que aquele órgão que foi ali doado, ele tem uma saúde plena para dar uma vida àquela pessoa? Ou iremos ficar sempre em buscar uma sobrevida? Eu sei que isso é muito complexo para a gente conversar e vai ter inúmeras dúvidas quanto ao fator de doação de órgãos. Mas nós do templo não consideramos válido, primeiro pela questão energética, o desprender. Depois porque, seguindo o pragmatismo do kardecismo, que não acreditamos em um mundo paralelo, onde espíritos e nós convivemos plenamente. Mas, de acordo ao pragmatismo do kardecismo, não seria estranho você, sendo materialista, após o seu desencarne, você adormecer e ao despertar, saber que os seus órgãos foram doados para 30, 20, 10, 50 pessoas? Como ficaria esse espírito? Será que não revoltoso, se tratando de um materialista? E aqui eu estou tirando a questão de Gugu. Eu estou pegando o exemplo de 50 famílias que receberam órgãos doados, tá? E estou colocando o fator de ter uma pessoa materialista. Ora, qual a diferença que teremos em cremar para doar esses órgãos? Quando na realidade o que a gente está fazendo é burlar uma lei. Se do pó você veio e do pó você vai retornar incompleto? Então nós não adotamos o fator de doação de órgãos. Óbvio que em vida é bem válido. Existem pessoas, por exemplo, que fazem a doação de um rim. Tudo bem, é válido. Porque aquela pessoa ela já se mostra desapegada em vida. Mas aquele que muitas vezes fala publicamente ou que fala para familiares, a gente não sabe se no íntimo realmente é isso que ele quer. Ou se ele não fala isso porque não conhece o outro lado. E chegando do outro lado, quais sensações, por ele ser materialista, esse espírito teria? Então nós não concordamos com a questão de doação de órgãos. Entendemos que há um processo de evolução e que sim, poderemos amanhã ou depois ter órgãos aí plásticos, né? Ou até mesmo modificados e criados geneticamente. Mas é muito risco para uma vida contínua para quem vai ficar. Você dá uma sobrevida quando você traz um órgão, faz um transplante de órgão. Verdade. Mas a gente não sabe como vai ser a qualidade dessa vida. Tudo é algo para se botar em balança. Então, nós preferimos seguir a lei da natureza, que é com o órgão que você veio, é o órgão que você vai. A questão da cremação é um outro fator que nós, pelo menos nesse aspecto, o kardecismo concorda, né? Que tenha que haver os resíduos para caso esse espírito, no caso do kardecismo, despertar, fazer o reconhecimento e tomar aquele choque de verdade. Para nós, dentro do fator da Quimbanda, dentro do Templo Reino de Próculo, acreditamos que esse receptáculo carrega ainda a energia daquele espírito. Logo, nós seguimos a lei da natureza.
E não optamos nem por cremação e nem tampouco por doação de órgãos. Alguns podem, depois desse vídeo, achar que é extremamente egoísmo, é ser egóico, né? Não fazer a doação após o desencarne. Mas, em realidade, a gente não sabe como é o outro lado e como os espíritos irão reagir. Daí, talvez, será que não temos muitas pessoas, e eu estou só levantando uma questão, tá? Não temos aí muitas pessoas que possuem os seus obsessores e sequer percebem quanto a isso? Sabe? Quanto tempo um transplantado hoje, ele passa? 10, 15, 20? Ok, muita gente vai optar pela vida, tá? Muita gente vai optar pela vida, mas nós preferimos não interferir nas vidas alheias para que essa passagem no espiritual seja feita de forma plena e equilibrada. Basicamente, nós não somos a favor da doação de órgãos. E eu expliquei não só a questão do fator energético, mas também a questão do fator espiritual. Não é porque uma pessoa ela tem dinheiro ou porque ela se diz ser desapegada que em seu íntimo a sombra não o domina. É algo para se pensar. Gratidão, espero ter contribuído trazendo esse vídeo. É mais uma elucidação sobre a questão de doação após o desencarne. E a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Não esquece aí, deixa o like e compartilha para mais e mais pessoas esse vídeo, tá bom? Gratidão, axé e até mais, pessoal.